Olá, pessoal. Sou o engenheiro biomédico e professor Caio. Hoje vamos revisar os principais pontos acerca da biomecânica do crescimento ósseo da nossa disciplina de biomecânica do movimento humano. Iremos trabalhar em 4 pontos: funções mecânicas, composição e estrutura do tecido ósseo, aplicação clínica e teorias do crescimento ósseo. Sobre as funções mecânicas, temos alguns pontos para relembrarmos. O osso desempenha duas funções mecânicas importantes para o corpo humano. Proporciona um arcabouço esquelético rígido que sustenta e protege outros tecidos corporais, como nossos órgãos internos. Funciona na forma de sistema de alavancas rígidas, que podem ser movimentadas pelas forças dos músculos, ou que chamamos de junção músculo-esquelético, como por exemplo a caixa torácica que protege alguns dos nossos órgãos internos. Agora, o que é uma alavanca? Fisicamente falando, é um objeto relativamente rígido que pode rodar ao redor de um eixo pela aplicação de força. O sistema esquelético possui várias alavancas no nosso corpo e se sobressai três variáveis no sistema: força potente, o polo e a força resistente. O que significa a rigidez óssea para a biomecânica? A rigidez nada mais é do que uma relação entre o estresse e tensão em um material submetido a uma sobrecarga, isto é, o estresse dividido pela quantidade relativa de mudança no formato da estrutura. As principais forças que os ossos são submetidos são tração, compressão, cisalhamento, flexão e torção na maioria das vezes. Podemos observar como cada força é representada e atua na estrutura. Agora, teria alguma característica o osso diante dessas forças? O osso é classificado como anisotrópico, isto é, exibe diferentes propriedades mecânicas em diferentes direções, como por exemplo, o osso é mais forte para resistir à compressão e mais fraco para resistir ao cisalhamento. Como o diagrama Stresstein, para a estrutura do osso apresenta diferentes respostas a cargas aplicadas em diferentes direções. Agora vamos falar um pouco sobre nosso segundo ponto, a composição e estrutura do tecido ósseo. Para este segundo ponto, vamos trabalhá-lo respondendo 4 perguntas que resumem os principais pontos. Nosso primeiro questionamento será: quais os tipos de tecido ósseo? O osso é classificado em cortical e trabecular. O osso cortical é compacto e mineralizado, possuindo baixa densidade e encontrado nas diáfises dos ossos longos, enquanto que o trabecular é menos compacto e com alta porosidade, encontrado nas extremidades dos ossos longos e vértebras. Também para critérios de nomenclatura, vale lembrar que também podemos chamar de osso esponjoso e osso compacto. E aqui nesta imagem podemos observar bem a diferença dos dois. Nosso segundo questionamento é: como se dá a resistência na visão biomecânica do osso? O osso possui duas resistências bem notórias: resistência compressiva e resistência tensiva. A primeira é a capacidade de resistir a uma força de pressão ou de esmagamento, enquanto que a segunda é a capacidade de resistir a uma força de tração ou de estiramento. Diante disso, há alguma estrutura biológica relacionada a essas características? O colágeno, por exemplo, resiste à tensão e proporciona flexibilidade ao osso. Nada mais é do que uma sequência de aminoácidos específicos que formam molécula de colágeno que se juntam agregadas, formando as fibras de colágeno que se dividem em vários tipos. No quarto e último ponto é responder: há algum fator mecânico que pode modificar o osso? Sim, a sobrecarga, que é a quantidade de deformação dividida pelo comprimento original da estrutura ou pela orientação angular original da estrutura. Isso se comprova que o osso cortical, por ser mais rígido que o osso trabecular,
consegue suportar maior estresse, porém menos sobrecarga. Por isso, o melhor tipo ósseo para a absorção de choques é o trabecular, ou esponjoso. A nossa quarta parte será sobre a aplicação clínica da biomecânica. Vamos começar com um questionamento. Há alguma aplicação clínica destes conhecimentos? É muito útil para entender as propriedades do tecido ósseo e seu desenvolvimento e a relação clínica com as fraturas, como por exemplo a fratura de estresse, que resulta em cargas repetidas com magnitude relativamente baixa, sendo a reação de estresse a patologia óssea progressiva associada a cargas repetidas. Como exemplo, temos nesta imagem uma fratura no segundo metatarso do pé direito causada por estresse. Diante disso, surgem dois conceitos: o remodelamento ósseo e a lei de Wolff. O remodelamento ocorre simultaneamente em vários locais do esqueleto e é caracterizado por uma fase inicial de reabsorção óssea realizada pelos osteoclastos, seguida de formação de osso novo pelos osteoblastos, adicionando osso novo ou removendo osso redundante de acordo com as exigências das cargas. Como, por exemplo, nesta imagem, neste meme, na qual a gente vê os osteoclastos removendo, né, o cálcio e os osteoblastos colocando novamente e formando a matriz óssea. E também podemos observar o que acontece na osteoporose, na qual os osteoclastos, de maneira desordenada, acabam destruindo demasiadamente toda a matriz óssea, ou grande parte dela, na maioria das vezes. E fica bastante complicado para os nossos amigos osteoblastos poderem reconstruir a matriz óssea. O osso é um tecido dinâmico e continuamente remodelado em conformidade com a lei de Wolff. Os ossos crescem em comprimento somente até o fechamento das placas epifisárias, por ocasião da adolescência, porém modificam continuamente sua densidade e, em menor grau, seu tamanho e formato, graças às ações dos osteoblastos e dos osteoclastos. Mencionado anteriormente, a lei de Wolff, ela relaciona o crescimento do osso às tensões de comprimento e estiramento localizados no osso, ou seja, é a capacidade do osso de se adaptar às mudanças de tamanho, forma e estrutura causadas pelas deformações externas. Como exemplo, um osso que sofre um impacto ocorre a atividade osteoclástica e osteoblástica, na qual podemos observar nesta imagem, nesta breve representação, a lei de Wolff. Mais uma vez vamos relembrar as forças que podem atuar no osso. E finalmente chegamos na nossa quarta parte: teorias do crescimento ósseo. As principais teorias do crescimento ósseo são a vitamina D, o sol que estimula sua síntese, e o efeito piezoelétrico. O efeito piezoelétrico é a capacidade do material de transformar energia elétrica em energia mecânica ou vice-versa, que é bastante presente no osso. O processo acontece através da polarização induzida por estresse. Após estudos feitos na madeira, celulose, no osso e no tendão, colágeno, descobriram que o significado fisiológico do efeito piezoelétrico está diretamente em conexão com o mecanismo de crescimento ósseo, como podemos observar nesta pequena representação do efeito piezoelétrico. Chegamos ao final do nosso passeio na biomecânica do crescimento ósseo. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima, pessoal.